Bom, pessoal, já deu 5 minutinhos, então a gente vai estar aqui iniciando nosso webinar, né? Primeiramente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Simone e eu vou começar aqui me apresentando com minha audiodescrição, tá? Eu tenho pele clara, tenho cabelos ondulados, estou usando uma blusa preta, estou usando óculos e no fundo da minha tela aí está a nossa apresentação do webinar. Eu sou uma das responsáveis, né, pelo time de RH da linha RM. E além de mim, estar aqui na sala, vocês podem ver, é, tem alguns representantes, tanto do nosso time de RH, como da nossa área técnica. Antes da gente começar a apresentação, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está, assim, realmente muito feliz, então, de coração, obrigada, porque a gente está com um público aqui bem, bem grande, né? E obrigada de coração mesmo, porque vocês reservaram esse tempo para estar participando desse evento, que a gente preparou aqui com muito carinho e com muita dedicação. Espero que vocês gostem, tá? Nesse webinar de hoje, a gente vai estar falando sobre o Smart View. É a nova ferramenta nossa de relatórios da TOTUS. Muitos de vocês já viram ou já ouviram falar, ou então já estão até utilizando, né? Porque a gente liberou alguns relatórios aí e está nas nossas releases de mercado. Aí pode passar, Vivi? É, A nossa agenda, a gente vai ter aí, primeiramente, a nossa introdução, onde que a gente vai estar falando sobre o que é o Smart View, a gente vai estar falando sobre as customizações, sobre as configurações, e aí, em seguida, a gente vai ter a apresentação, inclusive, a gente vai estar demonstrando no produto algum desses relatórios que a gente já liberou no mercado. E também a gente vai estar mostrando aí suas funcionalidades. Depois a gente vai estar apresentando para vocês a lista, né, de relatórios que foram liberados em Smart View. Vocês vão ver que é uma gama de relatórios. E por último, a gente vai ter aí o nosso momento, né, para a gente estar esclarecendo as dúvidas. Então, vai ser um webinar, a gente preparou com muito carinho para vocês. Antes da gente aqui começar a apresentação, eu quero só passar uns recadinhos, né, que são muito importantes. Nessa apresentação, o nosso microfone ele fica desligado, né, durante toda a apresentação, mas eu quero assim que vocês fiquem à vontade, tá? Então fiquem à vontade para enviar dúvidas a qualquer momento. E para isso, para mandar essas dúvidas, a gente precisa que vocês usem. Tá vendo esse quadradinho aí que está localizado na parte inferior da tela, que tem a sigla IQ e A com o I comercial? Então, vocês precisam colocar as dúvidas nesse íconezinho aí. Então, o que a gente vai fazer? Durante a apresentação, a gente vai estar respondendo algumas dúvidas, a gente vai estar com um time aí já respondendo, tá? E aí, outras dúvidas a gente vai deixar para o final, a gente vai abrir o microfone e vai estar respondendo algumas dúvidas. E após esse evento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas dúvidas, né, que vocês colocaram, e a gente vai estar montando um material de perguntas e respostas. E esse material a gente vai estar compartilhando com vocês através do RH Informe. Inclusive aí, para quem não conseguiu participar por algum motivo da apresentação, poderem estar esclarecendo as suas dúvidas, tá bom? Então, agora eu deixo a palavra com o nosso amigo aí, o César, que ele vai estar falando aí um pouco sobre a introdução. Muito bom, obrigado, Simone. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é César Rodrigues, eu sou PO do SmartView. Eu sou um homem de pele parda, tenho cabelos ondulados pretos, uso óculos de grau e tenho barba e bigode. Estou com uma camiseta verde e estou aqui para falar para vocês sobre o SmartView, né? Para quem não conhece ou quem já conhece, dá uma revisitada aqui nos conceitos do SmartView. Então, iniciando, o Smart View é uma solução TOTS independente de plataforma e linha de produto. Isso quer dizer que ela não é uma ferramenta voltada só para o RM. A gente tem o Smart View aí integrado com outros RPs e outras soluções TOTS. Então, é uma solução que a gente está adotando como padrão dentro dos nossos produtos, né? E ele é uma ferramenta para criação e geração de relatórios, esse é o nosso carro-chefe, mas também para visualização e extração de dados transacionais. Então, os diferenciais do Smart View são, primeiro, o fato dele ser agnóstico, é isso que eu comentei de não ser uma ferramenta dedicada a uma única linha dentro da TOTS. Ele trabalha com atualização automática, então, para os nossos clientes on-premise,
é feita a instalação do Smart View, tem um serviço que chama Smart View Agent, e ele cuida de atualizar automaticamente o Smart View assim que a gente solta uma correção ou uma versão nova. Inclusive, na terça-feira, no último dia 6, a gente liberou uma versão nova do Smart View, a 3.8, que tem várias novidades, tá? É fácil de configurar, eu vou mostrar para vocês, são basicamente dois passos para configurar o Smart View, e ele é fácil de utilizar. E o fácil de utilizar se deve a uma coisa que a gente percebeu na ferramenta que a gente tinha anteriormente de relatórios, que é para alguém trabalhar com relatório, necessitava conhecer do banco de dados do RM, no caso, né, conhecer as tabelas, conhecer quais são os campos que tem ali, os relacionamentos, para poder montar a fonte de dados e aí sim utilizar dentro do relatório. E isso limitava muito a criação, a customização de relatórios a profissionais de infraestrutura, de TI, que conhecessem dessa arquitetura, né? E aí a gente criou um novo conceito para resolver isso, essa dor, que é o que a gente chama de objeto de negócio. Pode passar, por favor, Vivi? Então, o objeto de negócio é a fonte de dados do Smart View e o que basicamente é uma massa de dados já contextualizada para o usuário final do Smart View trabalhar em cima dela dentro dos recursos que o Smart View oferece. Então, um usuário comum, sem conhecer das tabelas, dos campos, consegue já vislumbrar aí alguns dados relativos ao seu negócio. E com o objeto de negócio, né, que é essa massa de dados contextualizada, a gente consegue trabalhar em cima dos recursos Smart View. Lembrando que é, a, a TOTUS já libera junto com o RM diversos objetos de negócio, inclusive nós vamos falar aqui de alguns, a Shirley vai demonstrar aqui depois da minha fala, tá? Onde vocês podem trabalhar, mas obviamente vocês também podem criar os seus próprios objetos de negócio dentro do RM, né? A gente tem a possibilidade lá de transformar uma consulta SQL no objeto de negócio, mas o importante é que o nosso time aqui de RH já se preocupou em criar vários desses objetos de negócio para atender às necessidades. E como eu falei, os recursos que a gente tem no Smart View são eles. Pode passar, Vivi. Primeiro, relatório, é o nosso carro-chefe dentro do Smart View, né? Construção de relatórios e geração de relatórios em diversos formatos. É uma ferramenta muito semelhante ao que a gente tem no RM Reports, mas obviamente é uma tecnologia diferente, né? A gente tem aí uma montagem numa interface web, e tem algumas características diferentes, mas assim, o core da aplicação é basicamente a mesma, os conceitos são os mesmos, então quem já trabalha aí com RM Reports não vai encontrar tanta dificuldade para trabalhar aí com um relatório. Mas além dos relatórios, a gente tem aí a parte que a gente fala que é de visualização e extração de dados. Então, primeiro a gente tem no próximo slide aí falando da tabela dinâmica, que tem um paralelo com o cubo também dentro do RM, né? Então ali a gente consegue correlacionar os dados do nosso objeto de negócio e aplicar funções de resumo para poder visualizar ali uma informação de uma forma mais rápida, né? Ter uma análise mais rápida. E também podemos aí exportar o que a gente está visualizando por uma planilha Excel. Lembrando também que a tabela dinâmica, assim como a visão de dados, que é o próximo recurso, é um formato de visualização totalmente interativa. Então, em tempo de exibição, eu consigo ali reposicionar os campos no objeto de negócio para mudar o que eu estou visualizando sem precisar gerar tudo de novo, tá bom? E por último, mas não menos importante, muito antes pelo contrário, nós temos o recurso de visão de dados. É um recurso que tem sido bastante utilizado também pelos nossos clientes, que é você visualizar em forma de grid os dados que você tem ali no seu objeto de negócio. É, só que também de forma interativa, né? Ao contrário do relatório, onde eu gero um documento que é algo estático ali, é, na visão de dados, eu consigo, através de visualização em linhas e colunas, né, onde cada coluna é um campo do objeto de negócio e a linha é um registro, eu consigo também ter interatividade sobre eles, de reposicionar quais campos que eu estou visualizando, aplicar filtro, ordenar,
aplicar funções de resumo também e também exportar essa visualização para Excel. Então fica algo muito mais dinâmico, né? Então esses são os recursos. Qualquer recurso desse eu posso utilizar em cima de um objeto de negócio, né? A gente não trabalha de um para um. O objeto de negócio atende em N recursos de qualquer um desse tipo. Pode passar, Vivi. Bom, falando um pouco sobre instalação e configuração de Smart View. O Smart View é uma solução que não tem custo adicional, tá bom? Para poder instalar o Smart View, que ele tem uma instalação à parte, tem duas formas. Você pode entrar lá na nossa página de suporte da TOTS, na parte de central de downloads, e procurar aí para o Smart View, ou pode entrar também no nosso TDN. A gente vai colocar os links, né? Eu tenho um slide aqui com QR Code, mas a gente vai colocar os links aqui na parte do chat, que fica aqui embaixo também, onde tem a apresentação. Tem o Q&A, mas tem a parte do chat onde a gente vai colocar alguns links aqui. E ao longo da apresentação a gente vai falando com vocês quais links são. Mas a gente vai colocar aqui a página do TDN do Smart View e o TDN do Smart View com RM, onde vai estar toda a explicação dessa instalação. Mas basicamente você vai instalar, vai baixar o instalador do Smart View, o Smart View Agent, que é o serviço que eu falei para vocês, que cuida da configuração da atualização automática, vai executá-lo e vai apontar para um, um diretório num servidor seu. Muita gente pergunta, César, em qual servidor eu instalo o Smart View? É, no caso de RM, a gente costuma sugerir, se você tiver um servidor dedicado para Job Server, utilizá-lo para instalar o Smart View. Por quê, né? No RM a gente tem execução dos relatórios do RM Reports através de jobs, né? Então os job servers muitas vezes cuidam dessa execução. E o Smart View, né? O que ele mais gasta de processamento é de fato a execução de relatórios. E aí, como você já teria uma máquina dedicada para jobs que já cuidaria também de relatórios, seria interessante também ter nesse servidor a parte do Smart View. Clientes Cloud. Como é que eu faço essa instalação? Não preciso se preocupar, só abrir um ticket com nosso suporte lá em Cloud solicitando o provisionamento do Smart View, que eles já vão cuidar de toda a configuração para vocês, tá bom? Então, próximo slide são as duas etapas que a gente tem para o Smart View. Lembrando que isso aqui é para clientes on-premise, então quem está fazendo a instalação, né? Cloud não precisa se preocupar. Primeiro passo é a configuração do armazenamento de dados do Smart View, tá bom? É onde o Smart View vai armazenar os seus metadados. O que é metadado do Smart View? Por exemplo, o layout do relatório. A gente não salva nenhum dado sensível nessa base, mas a gente precisa salvar algumas informações e também a gente trabalha com algumas coisas em cima desse banco. A gente recomenda que seja uma base exclusiva, tá bom? Não é para utilizar a mesma base ali do RM. E aí você pode utilizar os bancos portados SQL Server, Oracle ou PostgreSQL. Na documentação do Smart View explica um pouco mais de quais são as permissões necessárias, é só dar uma olhadinha lá. Então configura aí qual que é a base do Smart View. A próxima etapa, pode passar, Vivi, é a parte de configuração da integração. Como eu disse, o Smart View é uma ferramenta agnóstica, então ela atende em N produtos, N linhas dentro da TOTS, né? A gente precisa apontar para onde que a gente vai integrar. Nesse caso aqui, né, a gente está falando do RM, então a gente vai, nesse endereço de descoberta, a gente vai preencher com o endereço de uma rota específica do RM, está bem descrito lá na documentação também. Ali embaixo eu vou preencher um nome, eu vou dar conectar o RP para a gente fazer essa integração e eu vou precisar preencher com um usuário e uma senha. Esse usuário vai passar a ser um administrador do Smart View. Inicialmente ele vai ter algumas configurações adicionais em relação aos outros usuários. E assim, não precisa necessariamente ser um usuário administrador do RMM também, tá? É só um usuário que vai ter alguns privilégios adicionais a mais no próprio Smart View. Feito isso, ele vai dar OK. Eu tenho algumas configurações avançadas ali, tem tudo bem explicado no TDN, mas basicamente é para mudar a porta, se eu quiser colocar um certificado. Feito isso, estou com a instalação pronta e posso trabalhar com o Smart View. Aqui está a documentação, tá, gente? Ô, Lu, você pode colar para a gente aqui no chat os endereços? Para quem quiser já pegar os links, a Luana vai colocar aqui para a gente no chat. E uma coisa importante, né? Com relação à customização. Posso construir meus próprios relatórios? Porque a gente tem os relatórios que a gente vai apresentar, as visões. Pode sim.
No caso de RM, vocês podem acessar o próprio Smart View, entrar nele lá, criar, editar. Não é necessário nenhuma licença adicional para isso. É, e importante também, a gente está trabalhando aí para no próximo semestre, nas próximas releases do RM, ter todo o fluxo de trabalho do Smart View dentro do próprio RM também, sem precisar sair do Smart View e fazer tudo isso. Então, basicamente é isso, uma introdução bem rápida. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí no Q&A, eu vou estar aqui com o pessoal até o final e já vou respondendo, tá? Muito obrigado e vou passar a palavra para a Shirley agora. Obrigada, César. Bom dia. Meu nome é Shirley, eu sou PO aqui do produto Folha de Pagamento, uma das responsáveis aqui pela construção do produto. E fazendo minha audiodescrição, né? Sou uma mulher morena, baixa, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos escuros com um tom um pouco cobreado. No meu fundo tem a página principal da apresentação do Smart View. E aí vou compartilhar aqui, quem estiver compartilhando pode parar, por favor. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês da utilização do Smart View dentro do produto aqui, tanto no produto como na ferramenta do Smart View. Vocês estão vendo a minha tela do Smart View? Alguém pode me confirmar, por favor? Sim. Sim. Então tá. Aí aqui acessando a ferramenta do Smart View, que é o que o César acabou de apresentar, né, nós temos as funcionalidades aqui. E dentro dessa funcionalidade nós temos a visão de dados, que são os objetos que você pode acessar acessar os objetos de negócio através dessa visão de dados, né? Aqui eu já criei algumas, se, por exemplo, você quiser criar alguma visão de dados aqui e acessando algum objeto de negócio, você escolhe o objeto aqui ele vai trazer a lista de todos os objetos de todos os produtos, no caso da folha RM, nós já disponibilizamos todos esses objetos aqui, que é o conjunto de dados, né, como o César mesmo explicou ali no conceito, então ele não é simplesmente uma tabela ali com as informações, né, mas é um conjunto de dados ali, observando o conceito de negócio mesmo, então hoje a gente tem todos esses daqui disponibilizados, e aí você fazendo aqui, você associa o objeto de negócio e salva para você fazer suas visualizações. Aqui você cria o filtro, né? Então eu vou fazer um filtro aqui qualquer, só para ser um pouco mais rápido aqui. E aí ele vai trazer todos os dados daquele objeto de negócio. No caso aqui, é um objeto de negócio de provisão, então ele traz os dados pertinentes relacionados à provisão, né? No caso aqui, ele traz algumas informações iniciais, como nome da coligada, código, estabelecimento, a matrícula do funcionário, nome, a seção que ele está alocado, os valores que foram provisionados, né, dentro daquela competência ali do colaborador, os avos proporcionais, que geralmente estão todos na tabela de provisão, e também a gente trouxe aqui nesse objeto de negócio algumas outras informações, como os encargos que serão calculados em cima desses valores provisionados, e os percentuais que são aplicados em cima dele. Então, são informações essas informações dos percentuais, elas estão em outra tabela, e os valores dos encargos, eles são valores calculados, então eles não estão em tabela. E hoje o conceito de objeto de negócio, ele te dá essa flexibilidade de você utilizar informações de N tabelas e até mesmo de criar campos ali que são calculados ali de forma que facilita ali para o usuário. Aí, o usuário, ele tendo essas informações aqui, ele pode trabalhar em cima dessas informações da forma que ele quiser. Então, ele tem a opção aqui de, por exemplo, fazer filtro. Eu quero todos os funcionários que só têm 12 avos. Ele aplica o filtro aqui e vai trazer só as informações pertinentes. Ele quer fazer agrupamento. Então, eu quero agrupar, por exemplo, por percentual de INSS. Então, ele faz o agrupamento aqui de todos os funcionários que têm esse percentual de INSS aqui. E aí eu consigo aqui diminuir, né, a visão aqui, agrupar, né? Então, eu agrupei aqui, eu consigo visualizar, abrir a visão e fechar a visão dos funcionários que contemplam essa visualização.
Também tem a opção aqui de você definir as colunas, né, que quer visualizar. Então, por exemplo, eu não quero ver códigos, código de filial, código de coligada. Você vai desmarcando aqui, ele também dá essa opção aqui, então você pode definir as colunas que quer utilizar aqui na visão. Aí aqui por exemplo, aqui na configuração de formatação, eu tenho como, por exemplo, alterar uma forma de configurar uma coluna. Então, por exemplo, eu quero colocar uma formatação aqui, eu quero que ele retorne para mim como moeda. Então, ele traz aqui, então essa coluna aqui, que é o valor pago de férias no mês, ele vai retornar como moeda. Então, tem vários tipos de formatações aqui disponível. Valor de pago no mês. Valor de férias pago no mês. Tá, deixa eu achar o campo aqui. Acho que eu tirei o campo. Mas ele vai trazendo aqui a formatação aqui, de acordo com o que a pessoa foi escolher, dentro da visão aqui, ele aplica nessa visão. Ele pode também reordenar as colunas aqui da forma que ele quiser, só arrastando. Então, ele consegue trabalhar nesses dados aqui de várias formas aqui. E salva essa visualização. Quando ele salvar a visualização e ele vier aqui no objeto de negócio, ele tem a visualização que salva, só ele clicar aqui em visualizar, já vai trazer todas as informações conforme ele trouxe. Então, ele pode criar mais de uma visualização aqui dentro do Smart View, né, utilizando o mesmo objeto de negócio. Aí, através desses objetos de negócio também, a gente tem a possibilidade de criar relatórios, que é o que a gente desenvolveu aqui e entregou para o mercado. Por um objeto de negócio, você pode criar um ou mais relatórios, né? Aí, no caso aqui, demonstrando aqui alguns relatórios que a gente criou aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, recibo de pagamento, aviso de férias, recibo de férias. O recibo de pagamento, ele utiliza o objeto da ficha financeira, que também tem outros relatórios relacionados ali. Então, quando eu faço a importação do relatório, ele não me permite editar, porque ele está dentro do produto padrão. Então, se o usuário ele quiser gerar o relatório, ele aqui, através da ferramenta do Smart View, ele consegue fazer a geração aqui. Então, vou gerar um relatório aqui de algum funcionário aqui. Mês inicial. Então, eu estou enviando aqui, opa, não tem dados nesse relatório. Acontece. Aí ele gera o relatório aqui, e se o usuário ele quiser, por exemplo, duplicar o relatório, ele quiser fazer alguma edição do relatório, basta ele vir aqui duplicar o relatório, e aí ele vai abrir para ele para edição. Então, se ele quiser fazer alguma alteração dentro do relatório, agora permite para ele, e ele pode alterar aqui o design do relatório aqui, de acordo com a sua necessidade. Então, a gente já disponibiliza alguns relatórios padrões no Book, mas também dá essa flexibilidade do usuário ele fazer essa edição do relatório. Demonstrando na ferramenta da folha de pagamento, né, dentro da folha de pagamento. Hoje a gente tem 5 formas de gerar o relatório aqui dentro da folha de pagamento, né? Então, para você fazer, vocês estão vendo o URL, gente? Esqueci de perguntar, sim, né? Você tem a opção, né, de fazer. Então, para você fazer a importação, você vem aqui no TOTS compartilhamento, aí pesquisa pelo o tipo de recurso, então aqui no caso, recurso do Smart View, e o produto que você quer fazer a importação do relatório. Aí aqui vai trazer todos os relatórios, por exemplo, aqui como eu não coloquei qual que é o relatório específico, eu trouxe todos os relatórios aqui do Smart View. Eu venho aqui, olho qual relatório que eu quero gerar, né? E aí aqui no caso aqui eu vou pegar o de provisão, que era o que eu estava demonstrando lá na outra tela. Provisão. Provisão mensal de 13º. Provisão, relatório de provisão. Ô, gente. Provisão de férias. Aqui eu vou baixar o relatório, fazer a importação. Aí ele vai retornar, como ele é um relatório padrão, ele não vai deixar editar.
o código. Esse mesmo procedimento, ele também é feito pelos outros módulos do RH, né, como a automação de ponto que a Viviane vai apresentar, né, mais na frente o relatório. E aí depois é só vir aqui no acessar aqui o recurso do Smart View e vai retornar todos os relatórios que eu já fiz a importação aqui. Então ele traz aqui para mim, por exemplo, aqui como eu já tenho essa visão de dados aqui, ele faz a integração com a ferramenta do Smart View, então ele vai trazendo aqui no caso, os artefatos que eu tenho, né? Aí aqui fazendo a geração do relatório de provisão de férias, basta clicar aqui, vir aqui em mais ações, executar no Smart View. Colocar sem chapa. Opa. -1. E aí ele retornou para mim, né, com o relatório com as informações. A gente não traz todas as informações que está no objeto de negócio, né? Algumas informações a gente colocou lá porque a gente entende que pode ser necessário, né, para alguma consulta, alguma análise dos clientes, mas não estão todas as informações aqui. Então a gente traz aqui os valores, né, que foram provisionados ali, assim como os percentuais dos encargos que foram considerados e o cálculo do desconto do INSS e do recolhimento do desconto não, do recolhimento do INSS e do FGTS. E no final a gente faz um totalizador por sessão, né? Então, hoje a gente entrega, né, esse relatório para o mercado, mas o usuário ele tem a opção, né, de alterar de acordo com o que foi demonstrado lá, né, fazendo a duplicação do relatório e fazer a alteração como ele quiser, ou até mesmo criar um relatório do zero. Outra forma também de gerar o relatório é através do envio de e-mail, né? Então, se hoje o usuário ele quiser fizer o envio de e-mail de um relatório para um cliente, ele pode vir aqui no e-mail, acessar, colocar as informações, né, que ele necessita, dos funcionários e tal, selecionar essa opção que envio de relatório. Aí aqui vai aparecer para ele as opções. Então, ele vai marcar aqui recurso do Smart View, vai listar para ele todos os recursos do Smart View disponível, e aí ele vai colocar as parametrizações, né, necessárias do relatório. Então, é algo que o relatório ele pede, né? Então, o usuário ele tem que colocar essas informações. E na hora que ele fizer a execução, e aí peraí que ele não foi como. E aí, na hora que o usuário receber o relatório, ele vai receber aqui como anexo, e aí vai vir aqui, que no caso eu enviei um recibo de férias, então ele trouxe aqui, né, as informações conforme o relatório aqui criado no Smart View para esse usuário. Outra forma também que ele tem de gerar esse relatório é através do meu portal Meu RH. Então, hoje, lá no grupo de quiosque, aqui no parametrizador, ele tem como configurar para gerar esse relatório e enviar para os clientes. Então, aqui ele tem aqui, para o demonstrativo de pagamento, ele tem que reutilizar o recurso do Smart View, então eu seleciono o relatório, e em férias também, né, o aviso de férias e o recibo de férias. Então, feita essa configuração, quando o usuário for acessar o meu RH, e aí ele vem aqui em férias, por exemplo, né, que é não vou, pelo tempo não vai dar para demonstrar todos, ele pode vir aqui visualizar o recibo e fazer o download do recibo.
Fazendo o download do recibo, ele vai baixar e vai vir aqui, ó, o recibo de férias, que foi gerado através do meu RH. Outra forma de gerar também o relatório é através da visão de funcionários, né? Então, hoje no RM a gente já tem esse recurso aqui que é dentro de processos, relatórios, visão de funcionários, então eu consigo gerar qualquer tipo desses relatórios aqui que estiver disponível, né? Então, o usuário também, ele pode criar o relatório dele, e aí ele disponibilizar aqui, né? E aí tem as configurações do tipo de relatório para fazer. Aí aqui tem a opção que recurso do Smart View. Ele seleciona aqui, então, por exemplo, aqui eu vou colocar o aviso de férias. Ok. Aqui ele vai abrir a tela aqui da execução do Smart View com os dados necessários aqui que eu preciso colocar da parametrização e vai fazer o envio do relatório. Aí aqui ele retornou o aviso de férias desse colaborador, né? Então, ele também tem essa opção de gerar específico para o funcionário. E a última, que também tem a opção, é a assinatura eletrônica, né? Então, o usuário, ele tem como criar aqui o tipo de relatório, né? Então, eu criei aqui um tipo recibo de férias. Aqui em relatórios, foi associado, né? Uso o recurso do Smart View. Então, retornou aqui o recibo de férias desse colaborador, o recibo de férias aqui, que é do artefato que foi criado. E aí, quando ele vir aqui em processar, ele coloca aqui o grupo, né? Avança, vai retornar quais funcionários estão dentro daquele filtro. O TAI, ele é o TOTS Assinatura Eletrônica, né? Então, ele tem a opção hoje de enviar, no caso, por exemplo, no caso aqui do meu exemplo, um recibo de férias, para que o usuário ele possa assinar digitalmente, né? Então, sem ter a necessidade, também é uma solução que a TOTUS ela disponibiliza. Na hora que eu acessar o documento, através da plataforma do TAI, ele vai trazer para mim o recibo, né? Então, o usuário vai ver o recibo aqui, né, do Smart View, e aí tem a opção, né, de declarar, ó, de assinar digitalmente ou rejeitar, né? Aqui no caso eu fiz assinatura digital, então ele já está assinando digitalmente, e aí se eu vim aqui no monitor de relatórios do TAI, né, que traz todos os relatórios, todos os envios, né, enviado, então ele está aqui, né, que foi digitado, que foi assinado digitalmente. Ainda tem que atualizar o status, mas aí já não tem a ver. Então, basicamente, para a folha de pagamento, né, essa que são as opções que nós temos, né? E aí, aqui dentro do PPT que vai ser enviado para você, né, a gente retornou aqui, né, alguns relatórios que não dá para trazer todos, né, então alguns que a gente vê que são bem, assim, mais utilizados pelos clientes, né, que é a visão de dados por exemplo, do recibo de pagamento, então a gente fez construindo ele, agrupando os eventos do recibo de pagamento de acordo com com o período, né, da ficha financeira, então a visualização fica melhor para o usuário, então ele consegue ver que dentro de um período da ficha financeira os eventos que estão agrupados para aquele colaborador, né, então ele traz aqui para o usuário, então fica mais fácil a visualização para ele trabalhar ali dentro dos dados, né, e fizemos a construção do relatório aqui do recibo de pagamento, utilizando um design, né, que foi construído pelo nosso time de UX, né, tivemos a participação de alguns clientes, né,
na construção desse relatório aqui, então fizemos um relatório, né, que ele ficou um pouco mais clean, ele ficou com as informações aqui mais destacadas, né, o usuário ele consegue visualizar aqui o que que é provento, o que que é desconto, e antes o nosso relatório ele era assim, né, então a gente fez essa construção desse relatório até mesmo é, revitalizando ele e também migrando, né, todos os relatórios, as informações pertinentes que a gente tinha em vários relatórios aqui em um único relatório. Então, aí, se o usuário hoje ele quer as informações que hoje, por exemplo, tinha no relatório X e no relatório Z, ele já tem tudo aqui em um único relatório. E o mesmo relatório ele é utilizado tanto na MDI como no portal, né? E, por exemplo, o RM Reports, dependendo da solução que era passada, a gente tinha que criar 2 relatórios específicos, ou então para o banco de dados Oracle, outro para SQL. E hoje a gente não, hoje a gente consegue fazer tudo isso em um único relatório por causa dos objetos de negócio. O recibo de férias também, da mesma forma, né? Ele traz aqui os períodos de gozo, né? E os eventos que compõem aquele período de gozo do recibo de férias, aqui tudo agrupado aqui por período de gozo. Aí da mesma forma, né, aqui um relatório que a gente tinha no RM Report, e o novo relatório aqui do Smart View, com as informações mais clean, aí as informações mais agrupadas aqui, separadas, de forma que o usuário ele consiga também visualizar de forma melhor, né, o relatório com design melhor. Aí aqui do provisão de férias, né? Do provisão de férias e 13º. Então, aqui a gente tem um único objeto de negócio, que foi o que eu apresentei lá na visão de dados. E aqui a gente conseguiu, e através desse objeto de negócio, a gente conseguiu fazer 2 relatórios, né? Que é a provisão de férias, separado com as informações de férias. Antes o nosso relatório aqui em RM Reports era assim. E o de 13º também, com as informações pertinentes somente da provisão de 13º. E aqui, né, as demais informações aqui do PPT é o que eu demonstrei ali, né, fazendo a importação e as gerações dos relatórios. Aí agora eu vou passar a palavra para a Viviane, que ela vai fazer a demonstração agora do módulo automação de pontos. Ponto. Bom dia, gente. Meu nome é Viviane, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, pele clara, tenho cabelo castanho, liso, comprido, uso óculos e meu fundo de tela é a apresentação da nossa webinar aí do Smart View. No ponto, vou trazer para vocês o relatório do espelho do cartão de ponto, que é o principal relatório que nós temos hoje no ponto, né, que mostra todas a movimentação e batida dos funcionários. Vocês estão vendo a minha tela aí, do RM? Então, eu vou mostrar o Smart View dentro do RM. Então, dentro do RM, em gestão, a gente tem lá a opção de Smart View. Ele vai abrir, ele traz os relatórios que eu tenho já importado. Então, eu venho em mais ações e executar o Smart View. Nós construímos esse relatório junto com o time de UX e também com alguns clientes que nós convidamos, turma do suporte, turma da área de serviço e alguns gestores, para trazer informações importantes relacionadas a cada tipo de usuário que usa um relatório do espelho do cartão de ponto. Então, foi um trabalho bem bacana que a gente convidou alguns clientes, inclusive, nós vamos deixar aqui uma lista, caso alguém de vocês queiram participar desse trabalho de concepção de relatórios ou de alguns módulos que a gente for migrar dentro do RM, fazer melhorias, inovações, nós vamos deixar aí uma lista de candidatos para vocês participarem e contribuir das nossas inovações, tá? Então, aqui, a primeira coisa, né, do filtro do relatório do espelho do cartão de ponto. Selecionar a coligada, então nós colocamos a lupa aqui para ficar mais fácil de selecionar, então ele já carrega o que tem na base. A seção
matrícula do funcionário. Então, eu posso selecionar todos ou um funcionário só. Eu vou trazer um funcionário para ficar mais fácil a demonstração aqui. A situação do funcionário, se ele está ativo, se ele está demitido. Então, eu posso selecionar data de início do relatório e data final do período do relatório. Também trouxe algumas informações. Tem empresas que gostam de colocar o nome social daquele funcionário e não o nome que ele foi registrado. Então, é possível imprimir o nome social. Então, eu seleciono se eu quero imprimir ou não o nome social que está cadastrado lá no cadastro do funcionário. Imprimir marcações que foram digitadas, desconsideradas, né, que eu cancelei. Eu posso imprimir também. Essa informação é importante quando tem uma fiscalização e o fiscal precisa dessa informação no relatório do espelho do cartão de ponto. Para impressão para funcionário assinar, não precisa imprimir marcações desconsideradas. Imprimir eventos da movimentação, então, que foi pago para o funcionário ou descontado, ele imprime. Imprimir campos complementares, então eu tenho a opção de imprimir campo complementar ou não. É uma funcionalidade que já existia no nosso relatório. Imprimir horas extras e ordenar. Quando eu faço para mais de um funcionário, eu posso ordenar por CNPJ e matrícula, por nome, matrícula e código de filial e nome. Aqui eu vou colocar nome e vou enviar um relatório para ele ser impresso. Então, aqui ele já gerou o relatório do espelho do cartão de ponto. Como vocês podem ver, ele ficou bem mais clean, com o nome, com o resumo do relatório, resumo de banco de horas, caso tenha banco de horas, as horas extras, se ele fez horas extras normais, extra de feriado, de descanso, extra de adicional noturno. Peguei um funcionário que tem bastante batidas para ver assim que cabe bastante batida informação aqui nessa linha do relatório, nesse relatório. Se ele tem mais batidas, ele vai trazer para a linha de baixo, o total de horas trabalhadas daquele funcionário, e aí ele vem detalhamento das horas, se ele teve abono naquele período, se ele teve atraso em cada dia, falta, hora extra, adicional noturno. Igual ali eu coloquei os eventos. Quais foram os eventos pagos para aquele funcionário naquele período? Então, ele traz e os campos complementares e onde eu posso assinar o documento, a assinatura do relatório do espelho, tanto o funcionário quanto o gestor. Então, aqui eu mostrei dentro do Smart View e também fizemos a implementação de assinatura eletrônica. Então, aqui em relatórios, por fora do espelho do funcionário, eu consigo enviar o relatório do espelho para assinatura eletrônica. Eu tenho essa opção dentro do espelho, estou fazendo a gestão do funcionário lá, ajustei o espelho dele todo, a marcação dele está correta, a movimentação está correta. Então, eu tenho aqui também um atalho dentro do espelho do funcionário, eu não preciso de sair do espelho, já fechei o ponto do funcionário, vou mandar aquele relatório para ele assinar. Então, é possível fazer isso por dentro do espelho do funcionário. Então, aqui eu seleciono, faço os filtros que a gente precisa, o departamento que ele trabalha, a situação do funcionário, são os parâmetros necessários para a impressão do relatório do espelho do cartão de ponto. Aqui, avançar. Ele imprime o nome social, igual tem lá nos filtros que eu mostrei do espelho. Eu não quero imprimir. Eu quero imprimir hora extra. Eu quero imprimir marcações desconsideradas, ou eu não quero imprimir eventos da movimentação do período. Então, tem bastante... A tela, tá vendo, gente? Nós trabalhamos com o X também. Imprimir campos complementares, o tipo de ordenação, se é por nome ou por matrícula. Avançar.
há o relatório que eu quero imprimir, que eu quero enviar para assinatura. E aqui ele envia para assinatura eletrônica. Eu posso também acompanhar o processo aqui por dentro para ver como que está. Ele ainda está pendente, ele ainda não foi. Aí eu quero iniciações, ele está em andamento, já está em andamento. Deixa eu ver se ele já foi. Então, eu posso acompanhar, já está em 50% de envio. E aqui, ele já está chegando no final. Então, eu posso acompanhar. Então, ele enviou. Só um minuto aqui que eu vou pegar o e-mail. Ai, minha tela aqui. Só um minutinho, gente, porque está trabalhando ali, eu abri o e-mail. Já vou compartilhar, tá? Só um minutinho. Então, ele mandou um e-mail, eu já confirmei os dados lá do e-mail, estou dentro do TAI, do TOTS Assinatura Eletrônica, e veio o relatório aqui da Zélia para ela assinar. Então, tem o espelho digital, com todas as informações. Então, ele vai assinar eletronicamente ou com certificado, quem tiver certificado. Então, ele declara que leu todo o documento, ele vai até o final e é possível assinar o documento. Documento assinado com sucesso. Então, a gente já criou esse relatório do espelho e também a assinatura digital. Agora eu vou passar para a Simone, vou compartilhar a tela aqui, viu, Simone, da apresentação. Tá bom, Vivi. Bom, pessoal, quando a gente apresenta no produto, a gente tem alguns imprevistos, né? E aí a gente está extrapolando aí o nosso cronograma um pouquinho, mas a gente vai só passar uma breves informações para vocês e a gente já vai para as perguntas, tá? Responder as perguntas. A gente vai falar um pouco agora sobre a lista de relatórios que a gente disponibilizou. Pode passar, Vivi? E sobre o ciclo de vida. Inclusive, eu vi algumas perguntas lá sobre o ciclo de vida. Esses são os Smart Views que a gente disponibilizou. Então, assim, são bastante relatórios que a gente já está com eles no mercado. Para vocês saberem qual versão que está e sobre esse relatório, é só você, quando a gente disponibilizar esse material, a gente vai estar disponibilizando junto com o nosso FAQ, tá? É só você clica em um, Vivi, só para eles verem, que vai direto para a nossa documentação. Então, lá vai estar falando qual versão disponível, quais são os campos, a gente vai dar uma explicação sobre aquele relatório que a gente está liberando. Então, vocês podem ver que tem uns que estão com o íconezinho aí, né, com new. Então, são relatórios que não existiam no RM Reports, e a gente está inovando, disponibilizando através do Smart View. Pode passar, Vivi? A gente preparou aí para vocês um slide só para a gente demonstrar um pouco sobre o ciclo de vida do software. Como a gente sabe, gente, todo software, que ele é bem estruturado, né? Ele precisa passar por algumas etapas, desde a sua concepção até a sua descontinuação. E por que às vezes precisa ser descontinuado? Porque justamente é através dessa transição, né? Nessa transição que a gente permite a chegada do novo. E nesse caso do nosso Smart View,
é a chegada do novo mesmo, de nova tecnologia, que vai trazer modernização, que vai trazer mais desempenho e uma melhor experiência para vocês, que são nossos usuários. Igual a Viviane demonstrou, a Shirley demonstrou. Então, tem muita coisa bacana aí no Smart View. Então, é bom vocês estarem verificando, né? Já configurando para vocês já estarem utilizando. Então, esse foi exatamente o caso do nosso Smart View. Então, foi pensando, né, em substituir uma ferramenta antiga, que é o nosso RM Reports, que a gente está oferecendo para vocês esse recurso com mais usabilidade. E que também, além disso, né, a gente precisa estar alinhado aí com as novas exigências do mercado. Mas é uma coisa muito importante aqui a gente está reforçando, que ainda não tem uma data definida para essa transição, para morrer o RM Reports. Por enquanto, o RM Reports está sendo disponibilizado nas versões, mas a gente não está construindo relatórios novos, né? Então, as novidades, tudo que está vindo aí de novo, não vai ser construído mais no RM Reports. Ele vai ser construído nessa nova ferramenta, até mesmo para vocês estarem usufruindo aí de mais coisas, né? Então, assim, eu quero só deixar vocês tranquilos que o RM Reports, ele vai continuar funcional. O que a gente está trazendo aqui? É uma evolução com novas possibilidades, né? E algumas melhorias também para vocês. Então, quando a gente for fazer essa descontinuação, a gente vai estar avisando para vocês, igual a gente fez também com os relatórios Delphi, para vocês estarem se preparando. Então, assim, a partir de agora, o nosso foco é o Smart View, mas ainda vai estar aí nas releases os relatórios Smart View, tá bom? Na próxima página, Vivi, a gente deixou aí para vocês um formulário para que vocês possam preencher. Para vocês preencherem, ou vocês podem escanear aí o QR Code. A Lohana também colocou aí para vocês no chat, para vocês poderem acessar. Esse formulário, vocês podem falar para a gente, né, contar para a gente o que vocês acharam do webinar, porque a opinião de vocês é importante para a gente estar evoluindo nossas apresentações. E também tem uma coisa bacana nesse formulário, é que, caso vocês tenham interesse, né, estar participando como piloto, em alguma entrega futura, então a gente tem esse hábito de estar, quando for construir algo, a gente está convidando alguns clientes para ser piloto, para estar ali experimentando o que a gente está liberando, fazendo os testes, né, até dando a opinião de vocês, inclusive em UX também. Então, assim, fique à vontade aí para estar se voluntariando, e aí vocês respondem o formulário. Agora a gente vai passar para a nossa parte de perguntas e respostas. Aí, a gente vai estar lendo algumas perguntas e respondendo aqui. Uma das perguntas que eu vi que tem muitos clientes aí questionando é sobre realmente a migração. Os relatórios que vocês têm hoje, né, em RM Reports, como que vai ser isso quando ele for descontinuado? A gente já está trabalhando numa solução para que a gente consiga fazer a migração, né, desses relatórios que vocês construíram para a nova ferramenta. Então, assim que a gente tiver algo, a gente vai estar divulgando para vocês. Então, fiquem atentos aí às nossas publicações, tá? Vocês viram alguma pergunta que está sendo mais questionada também sobre... Deixa eu ver algumas aqui que a gente já respondeu. A gente pode fazer a dinâmica de eu posso ler as perguntas e Pode. para ficar mais rápido, a gente tem mais gente. Fica mais ágil. É importante, lembrando também que todas as perguntas elas vão ser enviadas ali pela FAQ também, então ninguém deixará de ter a sua pergunta respondida. Então vamos lá, a Madeline perguntou: existe algum relatório pronto de banco de horas para dar a visão aos gestores em tempo real? Ainda não. Nós vamos trabalhar com um dashboard de banco de horas, que vai ficar tipo o dashboard de marcações. Ele também está em 3 sistemas, e já começou no Proteus, vai ser disponibilizado no RM e futuramente também no DataSul. Obrigada, Viviane. O Igor perguntou: os relatórios ficam listados, mas tem como colocar dentro de grupos para organizar melhor? Atualmente não. Inclusive, a própria listagem dos relatórios dentro do RM evoluiu na última versão, né?
E a gente tem até uma interface web para isso, e a gente vai trabalhar até para padronizar essa listagem dentro dos RPs e vamos trazer uma solução para poder agrupá-los também, tá? Mas por enquanto ainda não. Obrigada, César. Ana Paula, bom dia. Existe previsão de evolução para permitir utilizar campos da base a mais de um objeto de negócio? Se a pergunta é adicionar campos em objetos de negócio já existente, padrão TOTOS, não temos previsão para isso. Mas você pode criar o seu próprio objeto de negócio utilizando uma consulta SQL, e pode dinamicamente adicionar campos conforme necessidade, tá bom? Maravilha. O Igor perguntou: quando eu importo o relatório para a base, estou buscando exatamente o objeto de negócio que está no Smart View? Tá, quando a gente importa um recurso do Smart View, vamos pensar, por exemplo, foi até uma pergunta que eu acabei de responder aqui, né? Como é que o pessoal tem acesso a esses layouts que foram apresentados, né? Tudo é disponibilizado via TOTS compartilhamento. Quando você adiciona via TOTS compartilhamento, o RM importa esse relatório, por exemplo, tanto no Smart View como no próprio RM. Com isso, o Smart View busca qual que é o objeto de negócio desse relatório no RM. Então, lembrando, o objeto de negócio está no RM, não no Smart View. Então, ele já busca automaticamente, encontrado, ele dá OK. Se ele não encontrar esse objeto de negócio, ele vai dar um aviso e pode ser porque você está tentando utilizar numa versão que não tem, ou o usuário que está tentando fazer essa importação não tem acesso a esse objeto de negócio. Maravilha, e ele também complementou a pergunta com outra pergunta: se eu duplicar um relatório no Smart View, ele fica disponível para eu baixar dentro do TOTS RM ou não está diretamente relacionado? Fica disponível para você utilizar dentro do RM, mas aí você tem que seguir o processo lá de associar esse recurso dentro do RM. Quando a Chile estava apresentando, vocês viram que tinha alguns recursos que estavam com um xizinho lá de não integrado. Isso indica que ainda não tem amarração com o RM. Então, se você duplica um recurso dentro do Smart View, ele vai passar a ser listado ali como não integrado, e aí você vai só adicionar algumas coisas. E aí você pode dar um código dentro do RM, associar a um módulo, determinar as permissões de quem vai poder acessar, tá bom? O pessoal já deu o horário aqui e podemos encerrar. Ô, pessoal, eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão preocupadas porque a gente não respondeu a pergunta, né? Mas igual a Lohana falou, hoje, vocês podem ficar despreocupados que todas as perguntas vão ser respondidas. A gente vai estar disponibilizando o FAQ com todas as perguntas e respostas, tá? E aí a gente vai estar divulgando para vocês. Então, fiquem atentos aí no RH Informa, no TOTUS News, ao entrar no produto, que a gente vai estar tentando divulgar através dessas plataformas. Ressalto também que o link para feedback e até inscrição, se vocês clientes estão interessados em participar ou criar conosco os próximos produtos, o link está também aqui no chat. Por último, eu queria convidá-los também, a quem for participar aí do Universo TOTOS, que vai ter no próximo mês aí, né? Vamos estar falando de Smart View, vai ter uma agenda durante o evento exclusivo para elaboração de relatórios no Smart View. Vamos falar do que tem de novo. Então, quem for participar, pode me procurar lá, procurar o Code no Code, onde vai ter apresentação, e eu vou estar disponível para esclarecer qualquer dúvida também, tá bom? E aproveitando, dia 15 a gente tem um novo webinar aí sobre o empréstimo, né, consignado. Então, quem quiser também participar, inscrevam-se, tá aí no RH Informa, no TOTUS News, no RH Informa. Então, é só fazer a inscrição e participar, tá? Gente, então vamos finalizar. Quero agradecer vocês pela participação. Um bom dia a todos e até a próxima. Bom dia, gente. Obrigada.